E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 3 materinhas para você ficar bem informado, tá? Olha só, pauta do dia. Taxa de desemprego entre os jovens na China subiu 16,9% em fevereiro. Japonês, mas por que você tá falando da China? Você tá no Japão, cabeçudo. É porque é aquela velha história. Se aumenta o desemprego lá, o consumo lá diminui. Se o consumo diminuir, não faz sentido ter exportações. Então o Japão vai vender para quem? Lembrando que a China assim, se não for o primeiro ou o segundo maior parceiro comercial do Japão, tirando os Estados Unidos. Ou a China e o Japão, a China e os Estados Unidos são os 2 maiores parceiros comerciais do Japão. Então você vê que os Estados Unidos já vai no Japão. E a China com desemprego, o que você acha que vai acontecer com as exportações do Japão? E, consequentemente, com os empregos que estão aqui, que precisam, né, no caso, de esse emprego das pessoas daqui para poder mandar coisa para lá. Se eles não quiserem comprar, não vai ter necessidade de desempregos aqui. Então você já sabe o que vai acontecer, né? Então, por isso que eu falo, estuda geopolítica, porque geopolítica ela diz muito para o futuro das pessoas. Não digo nem da nação, das pessoas mesmo, porque tem muitas pessoas que serão impactadas por causa desse tipo de coisa. Segunda matéria. Essa daqui é de matar. Coreia do Norte critica Japão por implantar mísseis capazes de fazer contra-ataques. Logo a Coreia do Norte, que adora soltar foguetinho para tudo quanto é lado. É o tamanho da hipocrisia, né? Por isso que eu falo que o povo hipócrita é de matar, meu irmão, né? Essa daqui é a nata do dia. No caso, se fosse a pauta principal. Relatório americano. Departamento de Defesa considera cancelar os planos para fortalecer as forças dos Estados Unidos no Japão. Então o que isso quer dizer? Dependendo, eles vão sair do Japão, os americanos. Eles vão abandonar as bases americanas aqui, para poder fazer o corte de gastos. E nisso vai dar o quê? Vai dar aquela famosa procedência que o resto do mundo não queria. Que é o quê? Que o Japão vai poder ter um exército. Porque se não tem ninguém para defender o Japão ele vai ter que se armar. O Japão se armando, obrigatoriamente ele vai ter que ter um exército. Porque agora ele não tem um exército. Ele tem uma força de autodefesa que existe, que é constituído por um número mínimo de pessoas para dar um suporte no país e caso ele receba um ataque para ele poder se defender. Mas ele não pode, de acordo com as regras lá que foram assinadas no final da Segunda Guerra com a rendição do Japão, que o Japão não pode atacar. Só que com os Estados Unidos saindo do Japão, como é que fala assim? A regra do jogo muda. Tá? Então isso aqui, como é que se diz? É a nata do dia, mas vamos lá. Vamos começar aqui pelo desemprego. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixa seu like e clique no sininho para você receber notificações de vídeo aqui no canal, tá? Vamos lá. O desemprego entre os jovens nas cidades chinesas aumentou pelo segundo mês, né, no caso assim, em fevereiro, acompanhando da taxa de desemprego do país, que atingiu a maior alta em 2 anos, mostraram os dados oficiais. Olha só. Então já sabe que na China o pau tá atorando, né? A taxa de desemprego urbano para os jovens entre 16 e 24 anos, excluindo estudantes, cresceu 16,1% em janeiro, né, para 16,9%, no caso assim, para fevereiro. De acordo com os dados do National Bureau of Statistics. A taxa de desemprego para as pessoas entre 25 a 29 anos subiu de 6,9% para 7,3%, assim como a taxa de desemprego das pessoas de 30 a 59 anos subiu de 4% para 4,3%. Então você vê que o negócio na China não está legal. Tá? A taxa de desemprego urbano baseada em pesquisas nacionais da China atingiu o maior nível em 2 anos, com 5,4% de acordo com os dados divulgados pelo Departamento de Estatísticas na segunda-feira.
A China parou de divulgar dados sobre desemprego entre jovens por meses depois que a taxa de desemprego entre jovens entre 16 e 24 anos atingiu um recorde de 21,3% em julho de 2023. Então você vê que eles escondem dados. Tá? Não sei por que eles estão soltando esses dados agora, mas você vê que eles escondem dados. E esses dados são preocupantes. Porque se lá eles não têm o consumo, aquilo que eu falei antes, não tem, como é que fala assim, as exportações do Japão irão cair. E nisso você já sabe o que acontece, que as exportações caindo, os empregos aqui do Japão, para as pessoas que estão aqui, vão diminuir. Vai começar corte de horas extras, daqui a pouco o próprio horário de serviço vai diminuir, dependendo. E nisso você já sabe o que vai acontecendo, né? Governos arrecadando menos impostos, e o governo precisa arrecadar imposto, já sabe, né? Elevação de imposto, etc. Então já dá para você sacar que muita gente vai sofrer com esse tipo de coisa. Por isso que não adianta nós falarmos assim, só vou proteger a mim, né? Só a mim que importa, o resto que se lasque. O mundo globalizou. Então se o amiguinho do lado se lascar, você se lasca junto. De forma direta ou indireta. Tá? Não tem chora-me-dói. Diretamente ou indiretamente você se lasca. Por isso que é importante, como é que se fala assim, todos derem as mãos, claro que é uma coisa utópica, que isso nunca vai existir, tá? Porque o ser humano ele é conquistador por natureza. Você vê que até próprio no ambiente de trabalho, entre as pessoas, falam assim, eu sou melhor que você é um bosta, eu sou bom. Isso acontece, por mais, desculpa o palavreado, mas acontece. Na escola, as pessoas estudando ali, tem aquela competitividade por notas. Então acontece o tempo todo. Então aquela ideia que vai todo mundo dar a mão, corta. Mas tem que fazer num bom senso, num consenso também, para que todos consigam fluir. Mas você vê que não é assim que a coisa funciona. Você vê que até tempos atrás estava todo mundo em paz. Daqui a pouco a Rússia, do nada, falando que os Zelensky, os doidos eram nazistas, invadiram. Olha o pretexto. O pretexto não tem nada a ver, né? Mas você vê que fizeram isso. E está aí nessa nhaca até hoje. Que modificou, como é que se fala assim, a parte econômica de muitos locais. Então você vê que um ser humano, né, não tem jeito. Então nesse ponto tem que se tomar cuidado, sim. Tá? Por isso que eu falo para você, procure se cuidar. Tá? Procure se cuidar, como é que fala, tentar se manter da melhor maneira possível, porque os outros não vão pensar por você, tá? E por você. Mas continuando aqui. Por isso que eu estou trazendo essa matéria também. Porque dependendo de onde você trabalha aqui no Japão, pode ser muito afetado diretamente ou indiretamente. Então fique atento aos dados dentro da sua própria empresa, da sua própria fábrica, onde você trabalha. Se você começar a cair produção, você procura perguntar, conversa com o japonês, isso aqui é para exportação, que não sei o que. Se for, fique esperto. Continuando aqui. O Escritório Nacional de Estatísticas retomou as publicações do índice de referência monitorado de perto em dezembro daquele ano, após alterar a metodologia para excluir os estudantes. Está aparecendo no Japão. No Japão ele incluiu os gastos internos como exportação. Faz sentido? Não faz, porque está sendo consumido aqui, mas ele colocou isso como exportação, dados de exportação, para poder falar que as exportações do Japão estão melhorando, coisa que não está. Então você vê que o Japão também não fica atrás da China em questão de camuflagem de dados. A taxa de desemprego não leva em conta os candidatos que desistiram de procurar emprego e não avalia a situação do desemprego da China rural. Então você vê que o número é muito maior, tá, de desemprego lá. Os líderes da China prometeram maior apoio fiscal e monetário à economia, com ênfase especial em estimular o consumo interno, já que as pressões comerciais dos Estados Unidos obscureceram suas perspectivas econômicas. Sim, mas isso já vem acontecendo desde antes dos Estados Unidos colocar essa pressão. Quem acompanha o canal que deve se lembrar que eu já venho falando há um certo tempo, a China não está legal, o negócio está dando problema, o governo lá está estimulando o consumo interno, tanto que eles colocaram subsídios em cima
telefones celulares, tablets e etc, para ver se melhora a coisa lá. Então você vê, com esse tipo de protecionismo dessa parte do consumo interno, exportações não faz muito sentido, tá? Então por isso que eu estou falando que essa parte econômica do Japão só está afundando, e agora que os Estados Unidos veio para colocar a coisa em xeque, tá? Lembrando que se não mudar, tá, a taxa para exportação de carros vai ser de 25% também. Tá? Então quem trabalha em autopeças sabe que vai sofrer. O presidente lá da Federação Automobilística do Japão, ele está pulando dessa altura, o cara está desesperado. Tá? Porque dependendo da situação, ele sabe o que vai dar. Ele sabe o tamanho do arrombo e do estrago que isso vai dar. Por isso que eu já venho alertando também. Se você trabalha na parte automobilística, dependendo da situação, se você vê que o barco vai começar a afundar, pula fora. Vá para um setor alimentício. Japonês, mas é horrível, sim, mas o setor alimentício é o último setor da economia que vai cair. Porque as pessoas não podem deixar de comer. Ela pode deixar de comprar uma roupa, de comprar um celular e etc. Cortar uma série de gastos. Mas deixar de comer ela não pode. Ela não consegue deixar de comer. Então o setor da economia é o último que vai cair. Tá? Mas, só para finalizar aqui. Os principais líderes da China mantiveram sua meta de crescimento econômico por cerca de 5% para 2025. O que não é nada para o tamanho da China. Tá? Mas analistas dizem que isso pode ser uma tarefa difícil, dada a pressão sobre as exportações, a fraca demanda das famílias e uma crise imobiliária prolongada. Sim, a crise imobiliária da China ali, o pau tá atorando também, o troço tá esquisito. Com endividamentos, sim, astronômicos. Foi um dos motivos da China começar a afundar, foi por causa disso, dessa crise imobiliária. Tá? Alto endividamento e sem perspectiva. É complicado pra caramba. Mas, de qualquer maneira, né, já fica o alerta. Para você que está aqui no Japão, para você que pretende vir para o Japão trabalhar no automobilística, tá? No caso, autopeça, etc. Fique atento. Pulando de matéria aqui. Essa daqui é a pura nata da hipocrisia. O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte criticou os mísseis produzidos internamente pelo governo japonês, que planeja implantar até o final de março do ano que vem, e também serão usados como capacidade de retaliação, dizendo que eles criarão uma nova faísca para o conflito militar no Nordeste da Ásia. É aquela velha história, só o gordinho coreano pode soltar míssil, o resto, o Japão não pode. Tá? Então já dá para você ter uma ideia o tamanho da hipocrisia. Né? O governo japonês está planejando implantar os mísseis standoff, é aquilo que na matéria passada, que eu havia gravado falando sobre isso. Então, se você não assistiu o vídeo passado, sugiro que assista, tá? Porque ali eu falei sobre essa matéria dos mísseis standoff ali, que podem atacar de fora do alcance do inimigo e também podem ser usados como uma capacidade de contra-ataque. E planeja implantar uma versão melhorada dos mísseis de superfície de navio tipo 12, produzidos internamente até final de março do ano que vem. Esses mísseis também standoff, só para fazer um adendo aqui, eu já havia gravado sobre eles num vídeo bem antigo, quando o Japão falou que ia começar a fazer esses mísseis. Esses mísseis terão 3 tipos. O corpo será o mesmo, só vai mudar, como é que se fala assim, a parte da ogiva ali, a parte da cabeça. E nisso ele vai ter o quê? Para fazer como se fosse cavalo de Troia, eles vão mandar para os caras poderem soltar míssil nele para poder destruir sem grandes efeitos. O segundo míssil vai ser como se fosse um jammer, que eles vão atirar, e esse míssil ele vai praticamente assim ser um embaralhador de sinal, e nisso vai deixar os radares inimigos ali confusos. E o terceiro tipo de míssil, esse sim é aquele que vai lá e vai fazer boom. Tá? Então você vê que o Japão está inovando nessa parte de míssil, sim, standoff, de lançadores móveis, e os mísseis que parecem Lego, tá? Nessa parte. Então, por isso que a Coreia do Norte está pulando dessa altura, tá? Também. Mas continuando, sobre esse assunto,
o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte emitiu uma declaração do diretor do escritório de política do Instituto do Japão por meio da Agência Central de Notícias da Coreia. O comunicado disse que novos mísseis estão dentro do alcance da região costeira da Coreia do Norte e da China e condenou isso como um ato provocativo que criará uma nova faísca para o conflito militar no nordeste da Ásia e levará à escalada permanente de tensões. Ele também afirmou que o Japão está tentando adquirir uma capacidade de lançar, um ataque preventivo e enfatizou que o Japão se tornará um alvo comum para os países da região. Isso é fato. Tá? Países que não gostam do Japão, nesse ponto, já se tornou um alvo. O Japão tem um alvo muito grande na cabeça dele ali. Tá? Em relação à China e Coreia do Norte. E Rússia, como eu já expliquei. Por quê? Rússia está aqui, China está aqui, Coreia do Norte está aqui. Então, o Japão está rodeado de inimigo, não tem muito o que fazer, tá? Nesse ponto. E agora é a nata. Tanto que saiu até na mídia isso daqui, olha só. Trump 政権は連邦政府機関の縮小や解体を含め組織や体制の見直しを進めていて、国防総省もイーロン・マスク氏が率いる同時政府効率化省と協力し、組織の効率化を図る考えを示しています。こうした中、CNN テレビは19日、入手した内部文書や当局者の話として、国防総省で検討されている案の中に、在日アメリカ軍を強化する計画の中止が含まれていると伝えました。Vamos lá. Então o que isso quer dizer? Para fazer um resumão aqui antes de entrar com a matéria. Que dependendo dos Estados Unidos, ou eles vão sair do Japão, ou eles vão parar de ficar mandando tropas para cá. Tá? Porque esse tipo de enunciado, ele dá margem para várias interpretações. Principalmente se levar em conta a parte histórica. Porque existe aquele tratado, eu não sei como é que o Trump vai chutar um tratado histórico para nada. Como é que fala assim? Ele vai simplesmente rasgar o tratado histórico, jogar fora, falar assim, não, eu que mando aqui, acabou. Com esse tipo de ideia. Tá? O japonês está falando, não está explicando. Vamos lá, olha só. Enquanto o governo Trump tenta reduzir o tamanho das agências do governo federal, a CNN informou que o Departamento de Defesa americano está considerando cancelar os planos para fortalecer sua presença militar no Japão como parte da revisão da sua organização e postura. Então, cancelamento de fortalecimento é o seguinte, você tem duas interpretações, você pode tirar todas as forças dali, estou cancelando as minhas forças nesse local, ou se já tem aquelas forças ali, não vou mandar mais, você vai ficar nesse contingente. Se o contingente for 1 milhão de soldados no Japão, vai continuar-se 1 milhão de soldados, não vai ter 1 milhão e 1. Tá? Então tem esse tipo de interpretação também, então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas de qualquer maneira, continuando, o governo Trump está revisando a sua organização e a estrutura das agências do governo federal, incluindo a redução e desmantelamento delas. E o Departamento de Defesa indicou sua intenção de trabalhar junto com o DOD, que é o Departamento de Eficiência Governamental, que é liderado pelo Musk, que está considerando maneiras de cortar gastos do governo para melhorar a eficiência da sua organização. Enquanto isso, a CNN informou no dia 19, citando documentos internos e autoridades de defesa dos Estados Unidos que haviam obtido, os planos que estão sendo considerados pelo Departamento de Defesa incluem o cancelamento de planos para fortalecer a presença militar dos Estados Unidos no Japão. Então tem essas duas interpretações, tá? Nós podemos levar. Embora os detalhes sejam escassos, o documento interno afirma que o cancelamento economizaria 1,1 bilhão ou mais de 160 bilhões de ienes, mas também observam que isso poderia levar a um declínio nas capacidades militares dos Estados Unidos na região do Pacífico e riscos políticos. Então, se nós interpretarmos isso aqui, já dá a ideia que os Estados Unidos vão sair do Japão.
Por quê? Se você levar aqui, ó, isso poderia levar a um declínio nas capacidades militares dos Estados Unidos na região. Então vai diminuir a presença militar americana na região do Pacífico e riscos políticos. É aquela velha história. O que é risco político? O Japão e os Estados Unidos têm um tratado do final da Segunda Guerra por causa da rendição, que os Estados Unidos ele se comprometeu a proteger o Japão desde que o Japão não crie um novo exército. Com isso, o que acontece? Se os Estados Unidos sair, o Japão vai ter o direito de criar um novo exército. E nisso, dependendo da situação, dependendo da forma que a política que o Japão levar, tá? Ele pode sair, desmamar da parte americana e bandear para a parte asiática, fechando coligações ali com a China, a Rússia, etc. E nisso, você já sabe, aí nisso os Estados Unidos ele vai perder força pro lado de cá, na parte política. Então, você já sabe o que vai acontecer, né? Dependendo. Então, nós temos essas interpretações. Então, tem que se tomar cuidado pra caramba. Mas, de qualquer maneira, continuando aqui, como parte de seus esforços para melhorar o comando e o controle das forças de autodefesa e das forças armadas dos Estados Unidos, os Estados Unidos reestruturarão suas forças no Japão e estabelecerão um comando de forças conjuntas. Então, dependendo, eles vão unificar os dois exércitos numa coisa só. Tá? Mas você vê que aí já leva a ideia aqui de um fortalecimento, que é o contrário, tá, do que tá falando a matéria, que os Estados Unidos vão sair. Ou, dependendo, vai ficar aqui só a cadeia de comando americana aqui, só que a força totalmente será japonesa. Então já vai ter que ter um exército japonês, uma marinha, uma aeronáutica japonesa decretada. Não forças de autodefesa. Tá. Só que só Deus sabe o que vai dar, né? Então, a CNN também informou que entre as opções em consideração no Pentágono está a fusão de centros de comando militares europeus e africanos, bem como o fechamento do departamento que supervisiona o treinamento e a educação militar. Então já sabe que eles estão passando por uma mudança muito grande lá, vai dar um rebu danado, e isso vai dar um rebu danado pro lado de cá também. E aí, o que você acredita? Você acredita que eles vão tirar as forças militares aqui? Até porque o Japão está pagando. Tá? Os Estados Unidos não estão aqui de graça. O Japão está pagando para os Estados Unidos estarem aqui. Tanto que de tempos em tempos existe essa renegociação dos valores. Eu não sei por que o Trump ainda não entrou com essa ideia da renegociação dos valores do exército americano aqui no Japão ainda. Tá? Mas logo deve entrar. Mas eu não acredito que eles devam sair assim. Eu não acredito que o Trump vai chutar, todo esse tratado de pós-segunda guerra assim ao vento de uma vez. Tá? Eu acredito que não. Mas também eu não acredito que ele vai, de acordo com isso aqui, que ele vai ficar dando grandes fortalecimentos no exército pro lado de cá. Então pode ser que ele até diminua o contingente americano aqui no Japão. Tá? Mas de qualquer maneira, você já está vendo que os Estados Unidos estão dispostos, tá, a largar o Japão de lado, de acordo com a CNN ali. Isso abriria um grande precedente para o Japão dar aquela desmamada americana. Se o Japão ele usar esse pretexto do Trump agora, ele consegue, das tarifas, etc., ele consegue dar uma grande desmamada. Isso vai sofrer, o Japão vai sofrer de início, ele vai sofrer economicamente, vai. E não vai ser pouco. Tá? Porque o Japão ele não tem outros grandes parceiros comerciais. O Japão não correu atrás disso. Eles só tentaram ficar fazendo política interna para criancinha, para criança. Vamos fazer mais crianças. Você vê que não mudou isso, muito pelo contrário, diminuiu, porque políticas internas que eles fizeram totalmente
fracassadas desde o início, praticamente assim, são políticas natimortas, tá? Que já nasceram mortas. Porque são políticas que eles estão fazendo aqui para nicho. Política para nicho não muda país. Ou pega todo mundo ou não pega ninguém. Principalmente política de impostos. Se você não pegar aquela política de impostos que afete todo mundo, ou para o bem ou para o mal, isso não muda. Tá? Tanto que você pode ver que todas as políticas de aumento de impostos que pegaram todo mundo, decaiu o Japão. Decaiu o poder de compra das pessoas. Por que as pessoas pararam de fazer filhos? Por causa disso. Diminuiu o poder de compra das pessoas. E com isso, o que acontece? A pessoa, se ela própria já está sofrendo para sobreviver, ela vai colocar um filho no mundo. Aquela pessoa que tem, entre aspas, um pouco mais de senso de responsabilidade, ela vai falar, pô, eu tô sofrendo. Para viver, eu vou colocar um filho no mundo. Tem pessoas que não têm esse problema. Tem pessoas que montam negócios ou têm, como é que chama, investimentos aí. Elas conseguem viver bem. Então ela consegue ter um filho tranquilamente. Então essas pode ter 2, 3, 4, quando elas quiserem. Mas aquelas que estão sofrendo para sobreviver, ela vai falar, não posso eu colocar um filho no mundo. Porque se eu colocar mais um, serão 2 se lascando. Se eu já não estou dando conta de mim, eu vou colocar mais um. Eu já vou dividir o pouco que eu tenho com mais um que eu não estou dando conta de mim. Faz lógico um troço desse? Por isso que você tome cuidado, tá? Na hora de fazer filho. Mas se você ganhar bem no Japão, não é problema, tá? Pode fazer quantos filhos você quiser. E é isso que acontece. Então as políticas que o Japão tem feito ultimamente são políticas para nicho. Ele vai pegar uma pequena parcela da economia do Japão. Mas essa pequena parcela não move, né, como é que fala assim, a economia do Japão como um todo. Porque é só uma pequena parcela. E nisso vai resolver a parte de impostos, etc. Não, muito pelo contrário. Vai escoar dinheiro. Então, em vez do Japão fazer políticas e fazer investimentos em áreas que realmente vai crescer o Japão, não. Ele está mandando dinheiro para fora, ou é dinheiro só para a família que tem muitos filhos e etc. Acabou. O resto do povo que se lasque. Só que nisso, que o povo que se lasque é o que está dando sustento no PIB. Só que se o povo está se lascando, não tem como dar sustento no PIB. Então não tem como o Japão crescer. E nisso fica nesse desespero todo, tentando fazer aquela política romana, de pão e circo. Mas a coisa resolve? Não. Muito pelo contrário. Por isso que eu falo para você, se você não tomar cuidado de você, com você, para você aqui, tu vai se lascar. Mas aqui não é, quando eu falo aqui, não é só o Japão, o Brasil também. Então procure estudar para você aumentar seu valor de mercado. Porque você tem um valor. E se você pensar, eu sou insubstituível, não caia nessa. Tá? Então aumente seu valor de mercado estudando. Né? Ganhando novos diplomas e etc. Ou monte um negócio para você. Ambos os casos não são fáceis. Tá? Mas montar um negócio ali, você vai ter ganhos diretos. Só que, dependendo da forma que você administrar, você vai ter, como é que fala assim, despesas ou falências diretas também. Então tem que tomar cuidado pra caramba. Então tome cuidado no que você vai montar, da forma que você vai montar. E se for montar algo aqui no Japão, monte legalizado. Não vai achando que você vai ficar montando negócio pelo Facebook aí, usando marketplace, que você não vai estar na malha do governo, que é mentira. Tá? Então monte um negócio legalizado. Porque com o My Number, eles estão de olho nas transações. Então se eles verem que se você coloca uma declaração de prefeitura, que você não trabalha, declaração de isento, mas começa a rodar muito dinheiro na sua conta bancária, entra e sai de dinheiro, eles vão falar, pô, o cara declara que não está ganhando, que o cara declara isento, que não tem renda, mas está girando dinheiro na conta do cara. Não, tem alguma coisa errada. Aí entra a Receita Federal. Aí eles vão fazer auditoria na tua vida, eles vão entrar em contato com você, eles vão pedir praticamente, né, todos os extratos de gastos dos últimos 5 ou 10 anos, dependendo da situação. E se você não tivesse para apresentar, você se lascou. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, né, que me perguntam,
procure guardar, dependendo do que vai fazer, tá? As notinhas dos seus gastos dos últimos 5 anos, para você poder apresentar ali, tá? Porque senão, dependendo da situação, dá problema. Então, se você for montar um negócio, monte legalizado, tá? Já para evitar esses problemas de cair na malha do leão japonês, tá? Ou faça igual eu, faça investimentos. Comece pequeno, não há problema. Começa com renda fixa, foi igual que eu comecei com renda fixa, aí depois que quando eu peguei, como é que se diz, confiança, aí eu migrei para renda variável, mas ainda assim tenho renda fixa, e renda fixa no Brasil agora, o Tesouro, IPCA+, tá muito bacana, tá com, eu vi agora há pouco, tá com planos de IPCA mais de 7,71. Pô, é coisa pra caramba. Pra quem não sabe o que é, o IPCA é os juros, tá? Os juros brasileiros, mais 7,71% que você vai ganhar. O Brasil é difícil ter pacotes assim, tá? Ele só tem pacotes assim quando o governo faz muita caca e aumenta muito o risco de calote. Aí o governo ele tem que aumentar o prêmio para ele poder, como que faz, ganhar mais como é que se diz? Mais confiança do investidor. Que o governo vai pagar altos prêmios. Porque geralmente esse pacote IPCA é 4 e 5, tá? IPCA mais 4, IPCA mais 5. Quando começa uma coisa um pouquinho mais legal é 6. Tá? Você vê que agora tem 7,71. Teve tempos atrás, que quando a coisa estava mais volátil, ele chegou a 8 e alguma coisa. Foi um furdunço quando chegou a 8. Tanto que eles bloquearam o Tesouro Direto ali. E nisso ficaram-se algumas horas travado ali para ninguém comprar. Porque o IPCA 8 e alguma coisa, foi um auê. Porque estava muito alto. E a mesma coisa que acontece com o Tesouro Americano. O Tesouro Americano, ele está com um alto endividamento por causa disso. Muita gente foi lá e comprou. Só que comprou, injetou dinheiro, não é problema. Só que ele tem que pagar. E os americanos esse ano, eles vão pular... Não, desculpa, não é 2000, acho que é 2026. Tá? Eu estou confundindo entre 2025 e 2026. Eles têm que pagar ali. Né? E é da casa dos trilhões. Então você vê que o Trump está pulando dessa altura. Por isso que ele... Por que você acha que ele está modificando todas as... Como é que se fala assim? As agências, diminuindo gastos por causa disso. Ele sabe o tamanho da conta que ele tem que pagar. E se ele não tiver, como é que se fala, não tiver saldo para isso, imagina a maior potência mundial com risco de calote. É tenso pra caramba, né? Tanto que o Trump ele vai fazer de tudo para poder baixar a taxa de juros. Só que o Fed, o banco americano ali, ele não é atrelado ao governo americano, diferentemente do Japão, que o BOJ ele é atrelado ao governo japonês. Então o Fed ele pode fazer o que ele quiser. Se o Fed falar não vou baixar a taxa de juros, muito pelo contrário, eu vou subir a taxa de juros, o Trump se lasca. Tá? Nesse ponto. Então tem algumas coisas que tem que se tomar muito cuidado. Por isso que agora a coisa está muito volátil. Em vídeos passados, quem acompanha o canal deve se lembrar que eu havia falado que esses 6 primeiros meses serão muito voláteis agora. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então você tome muito cuidado também com essa parte financeira aqui no Japão. Se puder, corte gastos. Tá? Porque nós não sabemos como é que a coisa vai ficar daqui para frente. Porque se os Estados Unidos realmente colocar a taxa de 25 ali, parece que no dia 2 o Trump vai fazer um novo pronunciamento ali em relação à parte dos carros. E se isso realmente vigorar, mas parece que já estava certo para dia 12 do mês que vem, o negócio já entrar em vigor. Parece que no dia 2 o Trump só ia dar as caras para poder falar os pequenos detalhes. Mas o negócio era 25 ali para todo mundo e acabou. Se não quisesse pagar a taxa, tinha que montar montadores nos Estados Unidos.
Aí claro que vai ter aquele tempo hábil para as empresas poderem fazer alguma coisa. Por que você acha que em janeiro e agora em fevereiro deu um despacho muito grande de carros para os Estados Unidos? Por causa disso, por causa desses anúncios que os Trump já estavam fazendo. Então eles pegaram muitos carros do Japão e mandaram para lá, já para poder tentar mitigar um pouco esse aumento com excessos de carros para lá. Então, como é que se fala? Se o consumidor americano quisesse comprar um carro, ele ia ainda conseguir pegar com preço antigo, sem esse aumento. Então eles estão tentando mandar o máximo de carro possível agora para os Estados Unidos antes desse aumento. Por isso que agora, nesse janeiro, fevereiro, está dando um aumento no PIB do Japão por causa dessa parte dos automóveis. O vídeo passado eu trouxe falando sobre isso, mas não expliquei a razão. Agora eu estou explicando a razão. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa vai estar. Como é que está o desespero do japonês. Para quem entende japonês, já assiste noticiário, etc., já deve ter visto que a parte automobilística do Japão está desesperada. Porque isso vai afetar muita gente. E o carro-chefe do PIB do Japão é carro. Então se cortar, não dá para saber, tá? Só dá para saber assim, se entrar na página das montadoras e ver quantos que eles mandam para os Estados Unidos. Em relação, aí dá para você tentar pegar também os dados da linha nacional e da linha internacional. Em cima desses dados dá para você saber, dependendo, quantos mil desempregados terão no Japão. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque você vê que, por exemplo, o Toyota Corolla, aqui no Japão não tem muito, mas pega muito para os Estados Unidos. Mas tem fábricas da Toyota que é voltada só para o Corolla. Tem o Corolla aqui dentro no Japão interno? Tem, mas é uma fração muito pequena. O negócio que pega aqui é Prius e outros carros. O Corolla mesmo já teve sua época aqui no Japão. Hoje não tem mais. É um ou outro Corolla que você encontra na rua. Assim, em comparação, você tem muito Prius, outros carros. Então, dependendo dessas fábricas que mexem só com Corolla, dependendo da situação, a fábrica inteira será desativada porque não vai ter necessidade. Porque dependendo do preço do carro vai estar tão caro que não vai compensar fabricar para mandar. É muito melhor construir lá. Só que nisso as pequenas autopeças aqui no Japão vão se lascar junto. Porque aí vai beneficiar o quê? As autopeças americanas. Por isso que eu falo que eles vão transferir parte da produção que está no Japão para lá. Dependendo da parte fabril, para lá. E muita gente que está aqui vai se lascar. Só que muita gente, como o canal é pequeno e como é que fala assim, e outras coisas, não dão credibilidade. Só que não precisa acreditar em mim, eu canso de falar, não precisa acreditar em mim, mas pega os dados, pega os números, estuda, analisa esses dados, esses números, que você vai ver. O que eu estou falando não é besteira. Mas acredite se quiser, também não preciso forçar a pessoa, acredita em mim. Canso de falar, não precisa acreditar em mim, não sou influenciador digital, mas pelo menos faça uma pesquisa. Tá? Faz uma pesquisa, porque senão, dependendo da situação, tu vai se lascar de verde e amarelo aqui. Eu já venho avisando isso há muito tempo. Tá? Mas é aquela velha história. Quem avisa, amigo é. Tá? E eu quero sempre o seu melhor. Porque sem você aqui no canal, não faz sentido do canal existir. Então eu quero sempre o seu melhor. Então por isso que eu procuro sempre passar notícias feias, porque são as notícias feias que movem o mundo. Tá? E move o seu dia a dia, como é que se fala assim, diretamente ou indiretamente. E nisso você consegue, sabendo certas informações, você consegue tomar decisões. Não, eu vou fazer isso, eu posso fazer aquilo, não posso fazer mais isso, posso cortar ali, fazer isso aqui. Mas isso é de cada um, porque cada um tem uma vida diferente. Sua vida é diferente da minha. Então eu não posso falar assim, eu vou fazer tal medida, porque para você, dependendo, não faz sentido essa medida. Né? Por isso que as pessoas que seguem a riscas, influenciadores, tendem a se lascar. Porque o que o influenciador faz
Ele tem a realidade dele. Só que muitas pessoas se espelham na realidade daquele influenciador. Só que a parte financeira daquele influenciador é muito superior do que aquela outra pessoa que está tentando se espelhar. E a pessoa que está tentando se espelhar, que se tiver um baixo poder aquisitivo, ele não vai conseguir e ele vai ficar frustrado. Por isso que essa ideia de influenciador, que esse negócio que a mídia colocou, eu acho totalmente errada. Porque isso arrebenta com o psicológico de muita gente. Detona sonhos, etc. Mas vai fazer o que também, né? Então eu espero que você, como é que se diz, que mora aqui no Japão, pretende vir para cá, tenha seus planos A, B, C e D, tá? E corte gastos, pelo amor de Deus, tá? Porque nós, daqui para frente, nesses próximos meses aqui, entrar em grandes endividamentos é doideira. Porque nada está garantindo empregos. Agora, com essa taxação do Trump. Então muita coisa vai ser mudada. Tanto que já se fala, tá? Não é certeza ainda, da parte de exportação de alimentos para os Estados Unidos receberem taxações também. Então, produção de alimentos do Japão que vai para os Estados Unidos receberem grandes taxações. E nisso vai piorar o quê? Mais ainda a vida dos exportadores japoneses para os Estados Unidos. Então, se eles taxarem as comidas, acabou. Praticamente eles pegaram todas as setorizações das indústrias para os Estados Unidos. Serão taxadas. E nisso não vai ser legal. Tá? Aí nisso você vai ver aumento de desemprego para tudo quanto é lado. Ou o Japão ele mude os parceiros comerciais para outro lado. Só que se ele mudar muito o parceiro comercial também, ele vai criar briga com os Estados Unidos. Tanto que você vê que o Japão ele não quer criar briga com os Estados Unidos, que ele ainda não está falando em retaliação. Ele ainda não está falando de aumentar o preço dos seus produtos em relação aos produtos americanos. Eu não sei se é sinal de boa fé, ou sinal de baixa cabeça, subserviência, ou alguma outra coisa. Mas alguma coisa tem. Tá? Então não dá para saber, porque o governo japonês ele não está sinalizando. A única coisa que ele sinalizou por enquanto é que ele não vai retaliar. Só que nisso é aquela velha história. Ele não retaliando, ele pode dar aquela política de acalmada, mas ele vai estar perdendo. E nisso, perdendo, você já sabe o que vai acontecer, né? Não vai dar muita coisa muito boa pro lado de cá. E com esse monte de asiático que o Japão resolveu trazer, vai dar um problema socioeconômico pro lado de cá que vocês não fazem ideia. Tá? Mas, como é que se diz? Vida que se segue. Então, cada um vai ter que procurar se proteger agora da melhor maneira possível. Porque todo mundo que está pro lado de cá já sabe que empregos não estão tão fáceis. Por mais que apareçam pessoas falando em vídeos, Japão não é igual ao Brasil, que aqui dependendo você troca de emprego assim. Já não está mais tanto assim não. A não ser que a pessoa sabe falar muito bem japonês. Aí ela consegue trocar emprego. Porque tem empregos procurando, tem placas de empregos procurando tudo quanto é local. Mas se você não é qualificado para aquilo, como é que você vai fazer? Primeira qualificação, você consegue comunicar, você consegue conversar, você consegue ler e escrever? Aí é que tá. Se você não tem esse mínimo da qualificação, já fica difícil. Você já tem uma barreira de mercado muito grande. Por isso que a realidade de um é diferente do outro. Por isso que eu não posso falar para você, no Japão tá sobrando emprego, porque não tá. Por causa desse tipo de barreira. Você vê que até entre os próprios japoneses ali tem problemas, como é que fala assim, de emprego. Você vê que tem muitos japoneses desempregados. Claro, existem uma série de razões para isso também. Local físico de trabalho, dependendo, falta de telefone celular, tá? Falta de endereço fixo. Mas a pessoa está ali, né? Como é que se fala assim, disposta, mas ela não tem essas coisas. Porque passou algum revés na vida e se lascou e não conseguiu, como é que fala assim, ter um endereço bacana. Então, muitas ONGs ajudam as pessoas temporariamente nisso, tá? Aqui no Japão. Então tem esses pequenos problemas sociais que muita gente desconhece.
e acaba gravando certos vídeos falando certas besteiras, tá? Por isso que tem que tomar muito cuidado nesse ponto, tá? Que não adianta a gente querer apontar o dedinho e falar, não, é assim, já é assim, o negócio é assim, essa. Não é, porque a realidade de um é diferente do outro, tá? Então tome muito cuidado, pelo amor de Deus, tá? Você que está aqui, você que está vindo para cá agora, evite esbanjar, evite fazer grandes endividamentos para cá agora. Enquanto não estabilizar um pouco o governo Trump, enquanto nós não temos noção do que realmente o Trump está querendo fazer, não entre em grandes endividamentos. Porque pode ser que você não dê conta de pagar depois, por causa que diminuição de horas extras, diminuição da hora de trabalho. É aquilo que eu sempre falei. Muita gente comete esse erro brutal de comprometer todo o salário mais as horas extras. Só que aí na hora que cai as horas extras, ela entra em endividamento, porque ela já estava tudo comprometido com horas extras. E o próprio nome de horas extras já fala, é extra, não é normal. Então aquele extra, ele pode ser que ele saia dali de uma hora para outra, porque é extra. Só que tem gente que faz esse extra como se fosse a sua realidade. E não deve fazer isso, pelo amor de Deus. Os seus gastos, ele tem que limitar o seu ganho das 8 às 5. Sua vida, ela tem que girar em torno das 8 às 5. O seu ganho das 8 às 5. O que entrar de extra é extra. O próprio nome já fala, é extra. Extra para juntar. Extra para pagar uma coisa, um evento que aconteceu extra. Não tem que ser corriqueiro. Se você faz isso corriqueiro, você se lasca. Esse é o mínimo do mínimo da educação financeira, gente. Não saia metendo o pé na jaca, porque nessa parte de hora extra, porque na hora que cortarem as horas extras, tu vai chorar lágrima de sangue, tu vai entrar em endividamento. Você vê que tem gente que perde casa, perde uma casa, carro financiado por causa desse tipo de coisa. Faz os cálculos, só que ele já mete os cálculos com hora extra e tudo. Só que o mercado, ele oscila. O mercado é cíclico, principalmente no Japão dos últimos anos. Então, se a pessoa não coloca na cabeça que o mercado é cíclico, ele tem altos e baixos, dependendo do setor que ela trabalhar, ele tem altos e baixos, ela vai se lascar. Não tem chora-me-dói, vai se lascar. Por isso que o mínimo da educação financeira, de certas coisas do que fazer, é primordial para você dar certo. Vou te dar um exemplo. Você ainda é capaz de juntar dinheiro no Japão? Porque se você girar seus gastos entre 8 e 5, o famoso TEID, e o que entrar de extra ali tiver, você pegar aquilo ali, você consegue aplicar, você consegue juntar, você consegue fazer uma série de coisas com aquilo. Desde que você não comprometa aquilo mensalmente. Porque aquilo é um extra. Então seus ganhos, eles têm que girar em torno daquilo das 8 às 5. Japonês, como é que a gente faz isso? Porque o aluguel está muito caro. Eu sei. Tá? Por isso que tem muita gente que sai dos aluguéis de empreiteiras. Eles procuram casas para alugar por conta, apartamento por conta. Porque geralmente os aluguéis são mais baratos. Procura pegar um prédio do estado que o aluguel é mais barato. Claro que dependendo, é mais feio. São mais velhos, são mais feios, sim. Só que aquela velha história, se você levar em conta que você tem uma vida temporária no Japão, que você um dia vai voltar para o Brasil, você viver muito bonito aqui não faz sentido. Você está gastando dinheiro que você poderia aplicar lá. A não ser que você decida, não, vou morar o resto da vida no Japão. Aí beleza, aí você tente um visto permanente, tira um visto permanente, tira um financiamento, compre uma casa no Japão, beleza. Mas caso contrário, não faça certas loucuras, porque é doideira. Eu sei que eu estou falando aqui, eu estou jogando, como é que fala assim, palavras ao vento, porque muita gente não vai assistir até aqui, muita gente, quando chegar nesse ponto, vai me xingar para dedéu. Vai falar, você não sabe da minha realidade. Por isso que eu já estou explicando certas coisas, porque realmente eu não sei da sua realidade. Tá? Eu sei da minha. Da sua não sei.
Então por isso que eu sei que muita gente vai se bravejar e etc. Mas verdade seja dita. Tá? Então não adianta nós queremos dar uma de hipócrita igual a Coreia do Norte. Eu mando foguete, mas você não pode. Eu posso, você não pode. Faz sentido um negócio desse? Não faz. Da mesma forma que daqui a pouco aparece meia dúzia de gente, você vai ver. Na hora que a situação começar a apertar mais aqui no Japão, você vai ver um monte de gente fazendo rifa no Facebook. Porque falando, estou com situação apertada, não consegui fazer tal coisa. Bom, beleza. E aí? Na época das, como é que se fala? Da bonança, o que você fez? É igual aquela história da formiguinha da cigarra. Da formiguinha que estava lá no verão se lascando lá, juntando as folhinhas para poder ter o alimento. E a cigarra cantando o verão inteiro. Na hora que chegou no inverno, se lascou. Tô falando até demais, né? Como é que se diz? Mas, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixe seu like, clique no sininho para você receber a notificação de vídeo aqui do canal. E, por favor, consciência, tá? Que você vê que as coisas não estão legais, as coisas estão querendo mudar muito rápido aqui no Japão, tá? Então, com esse tipo de transição que nós estamos quase passando, que de forma até meio que forçada, toma cuidado, pelo amor de Deus, tá certo? E eu vou ficando por aqui e Maido.